Bom, vamos então aos trabalhos, nossa resolução de questões de hoje. Hoje nós vamos tratar de intervenção na propriedade. Vamos ver quando isso acontece, quando a intervenção é possível, mas mais especificamente, o assunto de hoje é desapropriação. Vamos ver então os elementos aí da desapropriação, quando ela é possível, né? Modalidades, formas de se indenizar e vamos então analisar cada uma das questões. Então, coloque para a gente a lousa, por favor. Olha lá. Primeira questão, então, VUNESP. Vamos ver o que caiu. A desapropriação por interesse social de imóvel urbano que não cumpra a sua função social importa prévia e justa indenização em título da dívida agrária e as benfeitorias úteis e necessárias serão indenizadas em dinheiro. Tá certo, gente? Olha lá que nós estamos falando. Desapropriação por interesse social. Até aqui tá ok, né? Desapropriação por interesse social. No entanto, essa desapropriação por interesse social está dizendo que o sujeito não cumpre a função social da propriedade. Se ele não cumpre a função social da propriedade, essa desapropriação não é comum, não é ordinária. Estamos falando de uma desapropriação, então, sancionatória. Desapropriação extraordinária, desapropriação sancionatória. Desapropriação extraordinária sancionatória é dizer que a indenização é prévia, justa e em títulos. Muito bem. A indenização, então, é em TDA, títulos da dívida agrária. Então, a indenização, nesse caso, acontece em TDA, título da dívida agrária, mas as benfeitorias serão pagas em dinheiro. Esse enunciado está correto, né? Esse é verdadeiro. Lembre-se que a indenização, a desapropriação sancionatória, a desapropriação ela é feita TDP, mas lembrando que, no caso de benfeitorias, essas serão indenizadas em dinheiro, tá certo? Ok? Combinado? Vamos adiante, então. Próxima questão. Olha lá, CESP, né? Procuradoria, então, de Estado, caso um governador resolva desapropriar determinado imóvel particular com o objetivo de construir uma creche para a educação infantil e, posteriormente, com fundamento no interesse público em situação de urgência, mude a destinação do imóvel para a construção de um hospital. O ato deve ser anulado. O ato deve ser anulado por configurar predestinação ilícita. Vamos pensar? Vejam, ele desapropriou para fazer uma creche. Fernanda, no meio do caminho, teve uma urgência. E pela urgência, agora ele vai destinar a um hospital. Isso é ilícito? Essa é a predestinação ilícita? Senhores, a resposta é não. Esse enunciado está falso. Essa predestinação não é ilícita, tá certo? Essa predestinação, o ato deve ser anulado? Não. Ele configura a predestinação ilícita? Não. Esse não é o caso de predestinação ilícita. Nós vamos observar na previsão do artigo 5º, então, artigo 5º do Decreto-Lei 3365 de 41. Decreto-Lei 3365 de 41, inclusive com a redação da medida provisória 700 de 2015, tá certo? Redação, então, da medida provisória 700 de 2015. Vamos mais. Os honorários de advogado em desapropriação direta são calculados sobre a diferença entre a indenização e a oferta, corrigidos monetariamente. Lembre-se, honorários advocatícios são calculados sobre aquilo que o Estado queria pagar, sobre aquilo, então, que o Estado queria pagar, menos aquilo... Desculpe, a indenização corrigida é sobre a oferta, a diferença entre a indenização e a oferta. Na verdade, a diferença entre a sentença, aquilo que foi pago efetivamente, menos aquilo que o Estado queria pagar. Não é verdade? É isso mesmo. É a diferença do que veio na sentença subtraindo aquilo que o Estado queria pagar. Vamos imaginar, a sentença conseguimos 2.500. O Estado queria pagar somente 1.000.
Os honorários vão incidir sobre quanto? Sobre 1.500. Honorários vão incidir sobre a diferença. Até porque 1.000 o Estado já queria pagar, não precisava do advogado. Não precisava do advogado para conseguir 1.000. O Estado já queria pagar 1.000. Nós vamos ter a incidência de honorários, aquilo que foi trabalhado pelo advogado, aquilo que foi conquistado pelo advogado. Portanto, vamos ter incidência somente na diferença. Então, o enunciado está correto. E vamos à próxima. Próxima aí, assinale a correta, mas está adaptada, né? Declarada a utilidade pública do bem a ser expropriado e intentada a respectiva ação de desapropriação, o proprietário réu não tem o direito de pretender discutir, no bojo de tal ação, a ausência de pressupostos efetivos à caracterização da utilidade pública. Vejam, nós podemos discutir na ação de desapropriação se é bom fazer hospital, se é bom fazer escola, se a escolha foi boa. Eu posso discutir isso? Eu posso discutir, veja, eu estou falando de uma desapropriação que foi declarada por utilidade pública, a respectiva ação desapropriatória, o réu não tem, a questão diz que ele não tem o direito de pretender discutir no bojo da ação a ausência de pressupostos. Isso é verdade? É verdade. Por quê? Porque a ação de desapropriação, ele não tem o direito. Porque a ação de desapropriação só pode discutir dois assuntos. Só pode discutir valor e vício processual. Então, é guardar que na nossa ação de desapropriação, somente dois temas podem ser discutidos. Eu só posso discutir o valor e vícios processuais, tá certo? Isso cai muito em concurso, gente. Abra o olho, isso pode cair na sua prova. E vamos à próxima. Predestinação consiste no desvio grave de finalidade, que vicia de forma definitiva, vixe Maria, que vicia de forma definitiva o processo de apropriação, acarretando insanável ilegalidade passível de revisão apenas jurisdicional. Olha só, passível de revisão apenas jurisdicional. Bom, gente, essa tá toda errada, né? Até porque a predestinação tá permitida hoje. O artigo 5º do Decreto-Lei 3365, ele permite predestinação. Então, essa, ó, tá toda falsa, toda errada enunciado, porque, na verdade, hoje, a predestinação, ela está autorizada pelo nosso ordenamento. Então, essa é falsa. Predestinação está permitida, lembrando que é a mudança de motivo autorizada pelo ordenamento jurídico. Decreto-Lei, então, 3365 de 41, a previsão é expressa. Aí diz, então, acarretando o vício insanável? Falso. É ilegalidade? Falso. Passível de revisão apenas judicial? Tudo falso. Na verdade, é uma mudança de motivo autorizada pela lei. Ela é legal, tá certo? Então, não tem nada de ilegalidade nessa história. E vamos à nossa última. Olha só. A caducidade da declaração de utilidade pública refere-se à perda da validade dessa declaração pelo decurso de tempo, sem que o poder público promova os atos concretos destinados à efetivação. Vamos lembrar, o que é mesmo o prazo de caducidade? Vamos lembrar que o prazo de caducidade é aquele que acontece entre a fase declaratória, é um momento em que o Estado decreta a desapropriação, até a fase executiva, momento em que o Estado vai pagar o valor e vai entrar no bem. Então, esse intervalo é chamado de prazo de caducidade. Se no período do prazo de caducidade, e nesse caso é a utilidade pública, nesse caso o prazo é de 5 anos, se nesse período o Estado não indenizar, não pagar o valor, efetivamente, a decretação perde a validade. Perda de validade, então, dessa declaração em razão do decurso do prazo, tá certo? E esse enunciado, então, é todo verdadeiro, tá correto, então, para nossa prova. Muito bem, gente, encerramos os trabalhos de hoje. Era isso que a gente tinha e até a próxima oportunidade. Obrigada e até mais.